sua Bíblia, Gênesis 3, a partir do verso de número 6. Diz assim a palavra de Deus: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Então os olhos de ambos se abriram, e percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Ao ouvirem a voz do Senhor, que andava no jardim quando soprava o vento suave da tarde, o homem e sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: onde você está? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu tive medo e me escondi. Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu da árvore da qual ordenei para que não comesse? Só até aí. Amém? Só até aqui nós vamos ler para ministrarmos nessa noite. Queridos, precisamos entender que o homem aqui vivia numa condição quase, como falamos, os cientistas não viviam nas condições normais de temperatura e pressão, ou as condições que nós vivemos hoje, viviam nas condições ideais. Viviam um relacionamento de perfeição em que tinham um contato direto com Deus. O homem e a mulher viviam em comunhão um com o outro, mas também em comunhão direta com Deus. Deus falava com o homem, Deus falava com a mulher, Deus criou um ambiente perfeito para que o homem pudesse não só cuidar de si, mas cuidar do jardim, cuidar de toda a criação de Deus. E nesse cenário, nesse local de perfeição, que surge o pecado. Nesse lugar que havia sido reservado para que o homem pudesse desfrutar de tudo aquilo que Deus criou, em comunhão com Deus, em comunhão com a sua mulher, em comunhão com a terra, em comunhão com tudo que Deus criou, surge o pecado. E o pecado, primeiro passo, a primeira coisa que faz é quebrar a comunhão com Deus. O primeiro passo que o pecado faz é jogar o homem em trevas. É colocar o coração do homem em dúvida, colocar em xeque a própria criação de Deus, o próprio destino de Deus para o homem. O pecado nos separa de Deus de tal forma que já não mais nos reconhecemos quando estamos diante da sua presença, já não conseguimos mais olhar para a sua face, já não conseguimos mais escutar a sua voz. Então, a consequência do pecado é nos escondermos da sua presença, é fugirmos, é nos afugentarmos. Eu, quando cheguei hoje na igreja, meu irmão, a primeira coisa que eu olhei foi o rosto daquele diácono bonito, e ele estava mais moreno, Ele dá umas aulas aí na praia, e às vezes ele chega aqui bronzeado, mas a verdade, querido, é que todos nós, quando somos expostos ao sol, alguém vai olhar para a gente e vai dizer: você estava na praia, estava na piscina. Alguém vai perceber uma diferença em nós quando temos exposição ao sol. E essa exposição é proporcional ao tempo que ficamos e proporcional à intensidade do sol que está fazendo naquele dia. Às vezes você vai para a praia, nem está tão sol assim para você. Está até nublado, mas você fica ali um dia inteiro, quando acaba o seu dia, você percebe, está queimado. Você sai na rua e as pessoas que você conhece dizem: foi queimado pelo sol. E queridos, quando estamos diante de Deus, não só as trevas se dissipam, mas também somos transformados pela sua presença. Quando estamos na presença de Deus e saímos, ou quando permanecemos na sua presença, aqueles que nos conhecem olham para a gente e dizem: ele não é o mesmo.
ela não é a mesma pessoa. Ele passou por uma transformação, por um processo. A Bíblia diz que Deus visitava o jardim todos os dias. Deus estava sempre disponível. Deus está sempre disponível para você. Deus está sempre sendo acessível para você. É ruim quando a gente quer falar com alguém, e geralmente isso acontece na hora que a gente mais precisa, e é nessa hora que a pessoa não atende. É a hora que você mais necessita, na hora que você está com mais angústia, na hora que você está com mais necessidade, essa pessoa não atende. Mas saiba que o teu Deus está sempre disponível para você. Ele está sempre presente. Ele está sempre de ouvidos atentos para aquilo que você está vivendo, para aquilo que você está passando. O homem estava se afastando de Deus, mas Deus estava vendo. O homem estava se afastando de Deus, mas Deus sabia o que estava acontecendo. Apesar, de todo aquele teatro que foi armado, e quantas vezes nós não armamos um grande teatro para aquilo que nós estamos vivendo, para o que estamos passando. Chegamos diante de Deus e aumentamos o nosso problema, aumentamos para as pessoas que estão à nossa volta, quem sabe alguém se compadeça de nós, quando na realidade o problema é que nós nos afastamos de Deus, estamos em pecado, mas queremos nos colocar como coitados, queremos nos vitimizar, queremos que alguém tenha pena de nós, quando o que necessitamos, na verdade, é de arrependimento, é de nos voltar para Deus, é de nos humilhar na sua presença. A Bíblia diz que a árvore era boa, a árvore era agradável. O pecado é sempre agradável para nós, é sempre prazeroso, sempre nos dá prazer momentâneo, sempre nos dá um prazer temporário, sempre nos dá um prazer que começa, mas que tem fim. O pecado sempre vai nos atrair. O pecado sempre, de alguma maneira, vai fazer com que os nossos olhos se voltem para Ele. É agradável, é bom, nos dá satisfação. Mas sabe qual é o problema, irmão? Às vezes nós falamos, olha, o que eu estou fazendo prejudica só a mim. Mas saiba que o pecado nunca prejudica só você. O pecado não leva apenas você para distante de Deus. O pecado, ele não só nos contamina, mas ele contamina aqueles que estão à nossa volta. Como um vírus. Para o pecado não adianta usar máscara, meu irmão. Para o pecado não adianta distanciamento social. O pecado contamina mesmo a distância. O pecado nos distancia de Deus e nos distancia das pessoas. O pecado nos distancia de Deus e nos distancia do próximo. O pecado nos distancia de Deus e nos distancia do nosso irmão, da nossa esposa, dos nossos filhos, das pessoas que amamos. Ou você acha que aquele que cobiça, ele cobiça o que é dele, ele cobiça o que é do outro? Ou você acha que aquele que se droga, ele prejudica só a si, ou ele prejudica a sua família? Aquele que é viciado, ele prejudica aqueles que estão à sua volta. Aquele que fofoca, fala de alguém. Quando pecamos, prejudicamos alguém. Quando a raiva entra no nosso coração, a gente não fica com raiva da gente, a gente fica com raiva dos outros. A gente é tomado por um sentimento de revolta, de murmuração, é sempre contra alguém. Nunca é, eu estou errado. Essa falha é minha. É sempre a falha dos outros. Por isso que o pecado é uma quebra de comunhão com Deus e uma quebra de comunhão com o seu irmão.
É uma quebra de comunhão que começa com Deus, mas que termina numa quebra de um relacionamento. E foi o que aconteceu aqui nesse texto, irmãos. Primeiro a mulher experimentou do fruto, depois ela deu para o seu marido. E quando ambos estavam diante da presença de Deus, e agora quando Deus se apresentava, quando Deus se mostrava disponível ao homem e à mulher, a resposta do homem foi essa mulher que o Senhor me deu, essa prova que o Senhor colocou diante de mim, que me afastou do Senhor. E daí, irmãos, estão as nossas desculpas para não conseguirmos mais entrar na presença de Deus. Quantas vezes nós não levantamos desculpas, colocamos a culpa na igreja, colocamos a culpa no pastor, colocamos a culpa no irmão, colocamos a culpa no diácono, colocamos a culpa no sistema, no Brasil, no presidente, no vice-presidente, no governador, no prefeito, colocamos a culpa em quem quer que seja, porque pecamos contra Deus e nos esfriamos. E por isso nós queremos achar um culpado, e esse culpado nunca somos nós. Esse culpado é sempre outro. Amém? Você está entendendo o que eu estou pregando, irmão? Eu sei que nós olhamos para nós, olhamos para o nosso coração. A Bíblia diz que os olhos de ambos, quando comeram do fruto, a Bíblia diz que os olhos de ambos se abriram. Espera aí, pastor, como que é isso? Então, eles estavam com os olhos fechados. Eles estavam com os olhos fechados para a carne. Eles estavam com os olhos fechados para o pecado. E aqui quero que você entenda, todas as vezes que nós pecamos, uma porta se abre. E a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo, uma porta se abre, depois outra porta se abre. Quando você vai ver, o pecado vai tomando conta. Porque ele vai crescendo, ele vai se avolumando, ele vai te afastando de Deus. Quando você percebe, você já abriu tantas portas que você já não consegue mais voltar. É por isso que nós precisamos depender da graça de Deus, da misericórdia de Deus. Porque Ele nos dá uma oportunidade, meu irmão. Não importa quantas portas você já abriu, não importa quão distante você esteja, não importa quanto acúmulo de pecado haja na sua vida, sempre há chance de ouvir a voz do teu Criador, sempre há alguém que está disponível para te ouvir, há um Deus nessa noite que está disposto e com a mão estendida para te abençoar, para te trazer de volta, para te resgatar. Esse Deus está aqui hoje. Ele sempre nos afasta de Deus. Os nossos olhos se abrem para um outro mundo. O mundo em que sempre podemos satisfazer um pouco mais a nossa carne. Porque a nossa carne é insaciável, meu irmão. Pecamos uma vez, sentimos o prazer do pecado e queremos pecar cada vez mais. Queremos sentir aquele prazer cada vez mais, aquela satisfação. E de forma que ficamos viciados no nosso pecado, aos poucos nós vamos abrindo outras portas. E nos afastando do Senhor, nos afastando do nosso Deus. Oh Senhor, a Bíblia diz que diante disso, quando ouviram a voz do Senhor, homem e mulher, eles se esconderam da presença de Deus. Se esconder de Deus, oh, irmão, liga por favor que está esquentando aqui. Se esconder de Deus é uma consequência do nosso pecado. Se esconder do teu Senhor, se esconder do teu Criador, é uma consequência do teu e do meu pecado. É por isso que o título dessa mensagem é a nossa vergonha exposta. Mas não é a tua vergonha exposta diante da igreja, não é a tua vergonha exposta diante daqueles que vão te acusar, não é a tua vergonha exposta diante daqueles que vão apontar o dedo para a tua ferida e vão te machucar, é a tua vergonha exposta diante daquele que pode te sarar,
É a minha vergonha exposta diante daquele que tem cura para mim, daquele que tem milagre para fazer na minha vida. Diante daquele que pode realizar o impossível. Aquele que pode mudar o meu coração. Sabe qual é o nosso problema, irmãos? Eu lembro, quando eu estudava, a época que eu estudava, irmão, que o sol era uma interação, radiação matéria, E da mesma forma, queridos, a interação de Deus conosco é uma interação espiritual material. Deus santo, espiritual, poderoso, que interage com pessoas carnais, falíveis, pecadoras. Ele quer interagir conosco. Mas sabe qual é o nosso problema? Nós criamos protetores solares. E achamos, e nos protegemos do sol. E nós queremos criar proteções para nos afastar de Deus. Para não nos expormos à sua luz. Porque expor a luz de Deus, nos expor à luz do Senhor, pode nos envergonhar diante dele que é santo. Porque a luz de Deus, quando nos penetra, quando nos revela quais são os nossos pecados, Ele revela pecados que nós achamos que não era pecado. Ele fala conosco e nos mostra que aquilo que nós ignoramos, aquilo que nós deixamos de falar, aquilo que passa na nossa cabeça, aquele pensamento maldoso que veio, aquela palavra que você disse, se eu estou lá, eu falo na hora. Ele revela. E daí quando isso acontece com o crente, o que o crente faz? Ele se arrepende. Ele pede perdão do seu pecado. Sabe qual é o problema, irmãos? Porque não vemos avivamento? Porque estamos entrando na presença de Deus, estamos entrando na presença do Senhor, e estamos falando, Senhor, quero expor ao sol só essa parte da minha vida. Quero expor ao sol, Senhor, da tua justiça, só essa parte. Fica tão bonito quando o Senhor queima só o rosto. Aleluia. Fica tão bonito, Senhor, quando eu desço do monte, meu rosto está brilhando. Todo mundo vê que eu sou santo. Todo mundo vê que eu tenho intimidade contigo. Todo mundo vê que o Senhor é poderoso na minha vida, que o Senhor trabalha. Só que aquele lugar escondido que ninguém vê, Deus não tratou. Aquele lugar, aquela área que você guardou, que você passou protetor solar, que você se escondeu, colheu folhas para si, para se esconder de Deus, está lá. A igreja não vê, teu marido não vê, tua mulher não vê, tua família não vê, mas Deus está vendo. E ele pergunta, onde é que você está? E ele pergunta para mim, onde é que você está? O que você está fazendo? Por que mudou o comportamento diante de mim? Antes você entrava tão feliz na minha presença. Antes, quando eu chegava, você fazia festa. O que mudou? O que foi que aconteceu que te feriu, que te machucou, que te deixou desanimado? Deus está perguntando para nós hoje, queridos. O que foi que aconteceu? E a pergunta, muitas vezes, a resposta que damos sempre é os outros. Ah, pastor, não tem nenhuma oportunidadezinha nessa igreja. Sempre colocamos nos outros. Enquanto o Senhor está querendo mudar a nossa vida. Enquanto o Senhor está querendo que nós estejamos expostos diante da sua presença. Porque essa vergonha, irmãos, é vergonha só para nós. A Bíblia diz mais à frente que Deus, Ele prepara uma roupa para o homem e para a mulher. Deus coloca uma roupa que foi preparada por Deus para que o homem não fosse exposto, para que o seu pecado não fosse
evidenciado diante de todos, a vergonha não ficasse exposta diante de todos. E é isso que Deus faz conosco, irmãos. A nossa vergonha exposta diante de Deus, quando colocamos a nossa vergonha, aquilo que não confessamos para os homens, aquilo que não temos coragem de falar para pessoas que estão diante de nós, mas temos coragem para falar diante de Deus, Ele nos cobre com seu manto, porque Ele não te envergonha. Ele sara, Ele cura, Ele vem com bálsamo de cura para a sua vida. O Evangelho de João, no capítulo 8, no verso 12, Jesus diz: eu sou a luz do mundo, e quem anda no Senhor não anda em trevas. Mais do que você ter áreas da sua vida que não estão em trevas, é importante estar na luz. Porque quando nos colocamos na luz, não só as trevas se dissipam na nossa vida, mas nós também somos transformados. Tem um bronzeado de Deus para você preparado. Tem um bronze espiritual do céu para você. E quando você se expõe ao sol da justiça, quando você se expõe à verdade de Deus, quando você se expõe ao agir do Espírito Santo na sua vida, você sai transformado da sua presença. Porque Ele começa a sondar áreas que você antes desconsiderava. Coisas que você sequer pensava que era pecado, Deus começa a mostrar para você. Deus começa a te revelar. Deus começa a evidenciar na sua vida que há uma transformação a ser realizada. É por isso que nós precisamos entrar na presença de Deus sem a proteção que nós criamos. Precisamos entrar na presença de Deus sem a máscara que nós colocamos para nos apresentar diante das pessoas, diante da sociedade, diante daqueles que até mesmo nós amamos. Precisamos tirar essa roupa suja, imunda, para que estejamos na presença dEle, com o nosso coração limpo, puro. Porque é só essa adoração que Ele aceita, irmãos. Para Deus mandar fogo, para Deus mandar poder, para Deus revelar a sua glória, para Deus fazer e agir no nosso meio, precisamos, em primeiro lugar, nos expor ao sol da justiça. Precisamos nos expor à sua presença. Precisamos nos expor à sua vontade, ao seu querer, sem proteção, sem filtro, sem máscara, sem roupa que tente esconder quais são os nossos pecados. É por isso que quando formos para a glória, a Bíblia diz que o Senhor vai, nos dar roupas novas. É por isso que o Senhor vai buscar uma igreja, uma noiva santa, preparada, ataviada para morar com Ele. São roupas santas de Deus que nós precisamos. São essas roupas que vão nos proteger, nos guardar, que não vão nos envergonhar. Porque a gente é muito bobo, irmãos. A gente acha que o artifício que nós criamos vai fazer com que Deus não veja quem realmente somos. E tem gente vivendo assim anos na igreja. Tem gente vivendo anos na igreja sem arrependimento. Tem gente vivendo anos na igreja com áreas da vida precisando de restauração. E Deus está querendo fazer algo na vida dessa pessoa. Mas porque se esconde, não deixa Deus agir, não deixa Deus trabalhar. Às vezes, Deus precisa te chamar com mais força. Deus precisa passar nesse jardim
né? E o texto aqui diz que ele passava no final da tarde, na viração do dia, porque ele quer ouvir a sua voz, meu irmão. Ele vai passar no jardim, ele vai soprar o vento do Espírito, porque ele quer falar com você. Ele quer falar comigo. Pastor Roberto, hoje, pela manhã, leu um texto interessante na primeira carta de João, no capítulo 1, e no verso 7 diz assim: se andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. O sangue de Jesus é poderoso para nos purificar de todo pecado. Mas a Bíblia diz, né, e é um convite, andarmos na luz, como Ele está na luz. Andar na luz dissipa as trevas, mas andar na luz nos transforma. Andar na luz fecha os nossos olhos carnais e abre os nossos olhos espirituais. Andar na luz faz com que nos afastemos do fruto proibido e nos aproximemos da graça de Deus, nos aproximemos do trabalho que Deus tem para nós. Andar na luz faz com que enxerguemos as astutas ciladas do diabo. Andar na luz nos faz aprender a vigiar. Ainda que estejamos sendo amassados no Getsêmani da vida, na oração, e não consigamos ficar com os nossos olhos abertos como aqueles discípulos. A Bíblia diz que Jesus, por 3 vezes, entrou na presença de Deus e falou: Senhor, passa de mim esse cálice, porém seja feita a tua vontade. Tem uma vontade de Deus para você. Tem um querer de Deus para a sua vida. Todo mundo à sua volta pode estar dormindo, todo mundo à sua volta pode ter apostatado, todo mundo à sua volta pode ter desanimado na fé. Mas quando você tem um propósito em Deus, e eu tenho certeza que Deus tem um propósito na sua vida, quando você tem um destino, uma direção que Deus te deu, que Deus colocou no seu coração, não tem como parar em você. Não tem como o inferno te parar. E ainda que você esteja passando pelo momento mais difícil da sua vida, porque o Getsêmani, se nós olharmos para a vida de Jesus, foi um dos momentos mais difíceis. A Bíblia diz que Jesus chegou a suar sangue naquele momento. Tamanha opressão. E ele estava sozinho. Não tinha ninguém para ajudá-lo. Queridos, para pecarmos talvez tenha muita gente para nos apoiar. Mas para servir a Deus, para ser fiel a Deus, muitas vezes nós vamos estar sozinhos. Para fazer o que não presta, tem muita gente para te convidar. Tem muita gente para te levar para lugares que você não quer ir. Mas para te chamar para a presença de Deus, tem horas que só você vai poder tomar essa decisão. Só você vai poder, em alguns momentos, dizer não para o mundo e sim para Deus. E sim para o convite de Deus. É por isso que nós estamos aqui nessa noite. Porque tem uma mesa preparada para nós. E tem um convite de Deus para nós. O convite de passarmos por momentos, ainda que sejam de provas, para vivermos o melhor de Deus na nossa vida. Para experimentarmos o melhor de Deus na nossa vida, vamos ter que aprender a dizer não. Vamos ter que aprender a voltar os nossos olhos para os céus. Para experimentarmos tudo aquilo que Deus tem para nós, vamos ter que aprender a passar pela prova dando glória a Deus, exaltando o Senhor. Vamos ter que aprender
a servir ao Senhor com alegria. Porque tudo que o Satanás quer roubar de você é a sua alegria em Deus. É a sua festa em Deus. É a festa quando Deus está presente. Quando Deus se revela. Quando a glória de Deus vem. Porque você é santo, irmão. Só você sabe como você é. Quando você está cheio de Deus, você é simpático. Cheio de Deus, você é até mais bonito. Não é bonito, né? Mas cheio de Deus fica até parecendo mais bonito. Mas quando você está afastado, irmão, você esconde quem você é em Deus e revela, né, toda a tua carne, tudo aquilo que às vezes você tenta esconder, que você diz, esse aí não sou eu. Porque quando a gente tenta esconder alguma coisa, é justamente aquilo que a gente esconde que se torna evidente para todos e para Deus também. Quando a gente tenta esconder o nosso pecado, é justamente aí que ele está exposto diante de Deus e das pessoas. É por isso que o convite de Deus é: exponha o teu pecado diante do Senhor. Se exponha ao sol. E você vai ser transformado. E você vai ser mudado. A sua vida vai ser outra vida. Porque Ele tem mudança para fazer em você. Amém? Dê uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia. Vamos servir a ceia do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Antes de servirmos a ceia, meu irmão, quero fazer uma oração. Se você entrou aqui nessa noite e quer voltar para Jesus, ou você quer assumir um compromisso diante dele, um compromisso diante de Deus. A Bíblia diz que quando nós voltamos para Ele, acontece uma festa no céu. Quando uma alma, um pecador se converte, se arrepende, há festa nos céus. Os anjos louvam o Senhor. Apenas para darmos agilidade, se você quer receber o Senhor Jesus como teu Senhor, teu Salvador, convido você nesse momento a colocar a mão no seu coração, que eu vou fazer uma oração por você, vou abençoar a sua vida, aí onde você estiver. Meu Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante da Tua santa presença, Pai. E se há alguém aqui nessa noite que está se arrependendo dos seus pecados, que está se arrependendo das decisões que tomou, Pai, eu te peço, Pai, perdoa. Só o Senhor tem poder para perdoar pecados. Só o Senhor sabe quais são os nossos pecados e as nossas falhas. Eu te peço, se encontra com os meus irmãos, se encontra com a tua igreja, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você que fez essa oração junto comigo, você é convidado a participar da ceia do Senhor. Você é um filho, uma filha de Deus. Os nossos irmãos vão distribuir a ceia, o cálice, o pão, você vai receber no seu lugar. Aleluia. Jesus na cruz, irmãos, teve a sua carne exposta. Jesus na cruz foi ferido, machucado na carne por causa dos nossos pecados. Ficou uma tarde exposto na cruz. Mas o pecado, o castigo que nos traz a paz, estava sobre ele. E pelas suas pisaduras,
nós fomos sarados. Ele se expôs por nós. Ele se expôs na cruz por causa do meu pecado, por causa do teu pecado. A carne dele foi machucada por causa dos nossos pecados, para que hoje nós pudéssemos ser livres, para que hoje nós pudéssemos ter vida, para que hoje nós pudéssemos ter uma aliança com Deus, para que hoje as nossas orações fossem ouvidas diante da presença do Senhor. Oh, aleluia! O teu Deus está presente aqui nessa noite, para ouvir as tuas orações, para ouvir quais são as tuas dificuldades, as tuas lutas, o teu pecado. Ele está aqui, meu irmão, fale com Ele, fale com o Senhor nessa noite, dirija para Ele a sua palavra, fale com Ele aquilo que você não consegue, diga para Ele aquilo que você já tentou tantas vezes e não teve sucesso, não teve êxito. Ah, Senhor, aleluia, Ele está aqui, meu irmão. Que ao comermos do pão, que ao comermos desse pão, possamos andar como Jesus andou, possamos viver com essa referência de um Jesus que é santo e poderoso, mesmo em meio a um mundo caído e perverso. Comamos do pão, meu irmão, em nome de Jesus. Aleluia. Se coloque de pé. Abra o cálice. Todos nós vivemos sob duas perspectivas, irmãos. Uma perspectiva natural, humana, e uma perspectiva espiritual, sobrenatural. Uma que vem de Deus. E as nossas ações, aquilo que fazemos no mundo físico, interfere no mundo espiritual. E o mundo espiritual interfere no mundo físico. O Senhor derramou o seu sangue na terra. Um fato. Algo que aconteceu no mundo físico, mas que estava nos libertando no mundo espiritual. Ele padeceu no mundo físico, para que nós pudéssemos ter vida espiritualmente, para que nós pudéssemos ter a vida eterna. Ele sofreu para que nós fôssemos livres, para que os nossos olhos espirituais se abrissem, para que o véu do templo fosse rasgado. E hoje você tem livre acesso à presença de Deus. Hoje você pode entrar na sala do trono. Hoje o Espírito Santo foi derramado sobre toda a carne. Hoje o Espírito é aquele que visita a igreja. Hoje o Espírito Santo está aqui, ouvindo as tuas orações. Oh Senhor, que ao tomarmos do cálice, meu irmão, você possa ver uma porta agora, mas uma porta de vida, uma porta de salvação. Uma porta que, ainda que estreita, te leve para a eternidade. Mas que te leve também a se expor à luz de Deus, a se expor ao brilho da sua glória, porque você vai sair transformado, em nome de Jesus. Tomemos do cálice em nome de Jesus.